conversa estava tão boa, né? Jarbas, eu esqueci de lhe enviar. Peço desculpa, porque eu estou no processo de mestrado aqui, mas estou vendo você agora, estou me recordando. Hoje saiu a fase dos projetos e eu fui aprovado no projeto. Então, estou bem dedicado nesse negócio, certo? Agora é a sustentação oral. Mas eu lhe prometo, eu mando essa monografia, porque ela está escondida por algum canto aqui. Viu? Sem problema, sem problema. Então, já está gravando, né, Alfred? Já. Seja bem-vindo, Eugênio. Um abraço, irmão. Show. Pessoal, muito bem-vindo todos. Essa segunda reunião da Câmara Setorial, do Fórum de Raiz, juntamente com os forrozeiros, com o IFAM, na representatividade de Marília. E hoje a gente vai dar continuidade ao processo da construção de plano de salvaguarda, né? Quem trouxe os apontamentos, já fique aí com o papel e a caneta prontos, que Marília vai dar continuidade, na verdade, começar, né, essa reunião. Eu estou dando só as boas-vindas a todos e obrigado por estarem aqui. Pode continuar, Marília. Obrigada, Jarbas. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje participou da reunião passada, né? Eu não estou vendo ninguém novo, só quem está de novo aqui é Rafael, que veio no lugar de Aline. A Aline não pôde participar, porque ela está de férias, ela já tinha avisado, né, na reunião passada. E Nós aí, temos uma pessoa nova. Rafael está aqui, ele é técnico do DPI. Rafael, se você quiser se apresentar, antes da gente começar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou aqui do IFAM Sede em Brasília, né, trabalho junto com a Aline, com o pessoal na coordenação de apoio à salvaguarda dos bens registrados, né? E hoje estou aqui substituindo ela, como a Marília falou, por conta das férias, né? Mas aí só para passar um breve panorama, sou historiador de formação, né? E atualmente ocupo aqui o cargo de coordenador, né, da coordenação de apoio aos bens registrados. Então, a Marília me convidou aí para substituir a Aline para a gente poder dar sequência, né, às nossas reuniões de elaboração do plano de salvaguarda. Bem-vindo, Rafael, obrigado pela presença. E, gente, retomando um pouquinho, né, rapidamente, do que a gente fez na reunião passada, né, teve aquela rodada de apresentações, a gente falou brevemente como se deu o processo de registro, né, das matrizes tradicionais de forró, enquanto patrimônio material. A Aline falou também um pouco sobre a política de salvaguarda com patrimônio material realizada pelo IFAM, citou as principais legislações, né, que orientam, né, o nosso trabalho, destacou que é prioritário planejar e executar ações que viabilizem a promoção, a valorização e a continuidade da prática, objeto de registro, que no caso aqui, né, a gente está tratando das matrizes tradicionais de forró, e dessa importância também de uma interlocução da gente realizar com o Estado e a sociedade. Então, né, nesse sentido, para a reunião de hoje, a gente combinou na reunião passada da gente trazer questões, né, propostas para a gente iniciar a elaboração e a construção desse plano de salvaguarda. Eu não sei se vocês já trouxeram e querem iniciar falando alguma coisa. Jarbas falou que já apontou algumas questões. Então, hoje a reunião vai ser mais para a gente ouvir vocês, o que é que vocês trazem, né, como problemas que a gente precisa reconhecer, como a gente precisa valorizar, né, ainda mais as matrizes, quais ações são necessárias para a gente colocar nesse plano. E aí, quem quiser iniciar falando, se Jarbas quiser iniciar. Se alguém tiver algum apontamento, pode adiantar. Pessoal, eu acho que a gente pode, eu vou sugerir que a gente divida eixos, a gente faça eixos. Um desses eixos pode ser memórias, se vocês concordarem, obviamente. E aí a gente poderia trabalhar eixos que não precisam ser, vamos dizer assim, definidos e que não possam ser alterados futuramente, não. Mas a gente poderia sugerir. E aí trabalhar dentro de um eixo. Memórias, eu acho que é um dos eixos que nós teremos de trabalhar, porque a gente precisa, no meu sentido, perfazer o caminho da história do forró. E isso se dá através das memórias dos mestres de cultura, as memórias que podem vir através das bibliografias, os acervos, enfim,
reconstituir a memória do forró, a trajetória dele, né? Isso aí eu acho que é importante, a gente poderia trabalhar. Aí propor ações para que isso se dê. Eu nunca fiz um plano de salvaguarda, mas eu quero crer que o IFAM deve ter vários planos de salvaguarda em seu acervo, e a gente pode, por civilidade, se basear em algum que seja de um ritmo ou que seja de uma vertente musical para poder desenvolver as ações de forma mais lúcida. Sim. Caminhar na ideia de salvaguarda que o IFAM defende, entendeu? É só uma sugestão. Gente, boa noite. Boa Meu noite. nome é Carlos Henrique, né? Sou professor de música da educação básica pelo estado e o município aqui de Serra Caiada. E eu toco acordeão e tenho uma dificuldade que talvez fosse um passo legal aí para alguma estratégia. Na educação básica, né, tipo de 6º ano ao 9º, por exemplo, essa galera jovem, elas não têm mais nenhuma referência jovem no forró tradicional, né? Então, tipo assim, já se foi lá, ou talvez os mais jovens que surgiram de forma midiática, foi, sei lá, Fala Mansa, eu acho que talvez por aí algo que fosse mais próximo, né? E aí, talvez fosse importante a gente criar um projeto das escolas, sabe? Alguma coisa que levasse algo parecido com as raízes nas escolas. Não sei se eu consigo achar as palavras corretas, talvez me falte estudo para isso, mas talvez um projeto simples, uma apresentação. Eu lembro que no governo de Vilma, eu comecei a tocar acordeon, foi num projeto chamado Governo nas Cidades. E aí a gente ia fantasiado de palhaço, entrava nas cidades e fazia tipo uma apresentação cênica, mas tipo algo voltado para a escola poderia ser apenas uma apresentação do forró, né? Eu queria intervir, pegando as palavras do professor Carlos, queria me apresentar, sou o professor Cláudio aqui de Mossoró, e sugerir que se faça um eixo de transmissão dos saberes acerca do bem material que a gente está querendo resguardar. Então, que aí entrariam ações, palestras em escolas, enfim, aí a gente pensaria, desenvolveria esse eixo aí, sugestão do colega. Eu estou anotando tudo aqui que vocês já estão falando. Tá ótimo. Eu ia agradecer a presença de Dona Joana, mas ela parece que saiu, que é a nossa coordenadora do Fórum Nacional. Ela entrou e saiu. Posso apresentar aqui a minha tela? Pode sim, João. Vou apresentar aqui um documento que foi elaborado no dia do Fórum do Forró, no encontro lá na Paraíba, que estava Carlos Henrique, estava Rossana, estava até um rapaz lá me lembra aí o nome, Rossana, do rapaz lá do Distrito Federal. Lembra? Não me lembro, Jarbas, o nome dele. Mas lembro que ele deu várias contribuições também. Foi. E os dois professores... Quem? Marcelo. Eu acho que era do Boa do noite Distrito a Federal. todos. Boa noite. Boa noite, seu Jarbas. Boa noite. Vou passar aqui para Roberto do acordeon, que ele pediu para acesso à reunião. Vou passar para ele, viu? Boa noite. Tudo bem. Aí, você tem que escutar, então você fala. Boa noite, amigo. Boa noite, pessoal. Boa Estou noite, entrando na reunião aí, vocês. Agora que eu vi, eu não sabia, mas eu estou atrasado, mas estou aqui para assistir a reunião de vocês. Vamos. O Roberto aí, referência, né? No forró aqui no Rio Grande do Norte. Nada, eu sou um simples sanfoneiro, que nem
né? Vocês é que estão tomando conta da bola agora. A minha vez já passou. Agora eu quero só assistir a vitória de vocês. E Dona Joana ali já apareceu também. Obrigado, Joana, por participar. Meu amigo Cláudio está ali. Bora, Roberto. Lá de Mossoró. É sanfoneiro e advogado. Tá aí. Vamos nós, meu amigo. Tamo junto. Vamos lá. Falar alguma coisa, Dona Joana? Eu? Não, Joana. quero escutar vocês. Dona Joana, Uma boa noite para vocês. Cheguei um pouco atrasada, né, porque eu estava noutra reunião, mas eu estou aqui a postos para a gente implementar o que a gente puder fazer, né? Boa Então, noite. Trabalhar. Já é a segunda. Então a gente vai levantar aqui, eu vou continuar com a minha apresentação, que foi uma coisa que aconteceu no Fórum do Forró, na Paraíba, ano passado, né? A gente sentou para fazer grupos de trabalho e levantamos algumas sugestões. Estava presente a professora Carol Benigno, né, que é formada na UFPB, o professor Carlos Henrique, o professor Dr. Tiago, que é da Escola de Música da UFRN, entre outras pessoas. E eu também estava lá. Então, a gente anotou essas coisas que podem ser transmitidas, transformadas em eixo, né? Que é a ampliação e fortalecimento da rede, uma comissão interdisciplinar de pesquisa, né? A questão da pesquisa, grupo de articulação parlamentar, isso é importante, não tem. E se tem, é disperso, não tem nenhuma atuação. O máximo que tem é com a Fundação, né? José Augusto, e mesmo assim ainda está muito solto a ponta. Grupo de articulação comunitária, que eles anotaram também, né? Vocês veem aí na apresentação, e sugere o fortalecimento de articulações internas na comunidade forrozeira potiguar. Nós, atualmente, temos a Câmara Setorial, e ela ainda está com atuação muito tímida, mas ela está com atuação mais ativa do que do ano passado, quando ela foi criada. Ela foi criada em 2020. Né? Enfim, aqui eles apontaram instituições e órgãos que podem estar fazendo essa ajuda, né, para funcionar as coisas. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, bota no mudo. Acho que é o professor Roberto. Eixo que... Professora Rosália, na verdade. Um eixo que o administrador tem esse poder de organizar. Um eixo que o Carlos Henrique levantou, e eu acho muito importante, é o eixo da educação. Eles colocaram aqui um questionamento, né? O que pode ser proposto para cada nível e contexto de ensino. Então, nesse canto aí, existe muito pano para manga na questão da educação. Eu acho que a escola de música, por exemplo, do Rio Grande do Norte, é uma coisa que Carlos Henrique já brigou, o Cláudio, sanfoneiro aqui de Natal, já brigou, que é o afinador, e eu estou aqui na briga para se abrir, por exemplo, um curso técnico de acordeon. Não existe. Existe na Paraíba, aqui não tem. Ações voltadas para o forró no ensino médio, no ensino fundamental, como o Carlos Henrique citou. Então, nós podemos pensar em coisas, né, que levem a essa vertente. Concurso para professor de sanfona, né, e de outras artes relacionadas ao forró, eventos escolares, acadêmicos, científicos, fortalecimento de iniciativas e etc. Na cultura aqui, quando eles botaram o ponto cultura, eu lembrei agora do professor Cláudio, né? Bibliotecas, ampliação de acervo, né? Então, todo aquele movimento de acervo, de guarda do bem, museus, eventos artísticos culturais. Tem muita coisa aqui. Eu vou mandar esse documento no grupo, né? Quem tiver no grupo posso estar enviando. Vou enviar também para Marília. Enfim. E duas coisas aqui que a gente nunca levantou. Comunicação, que foi agora o que o Carlos falou. Como é que está essa comunicação com a mídia? Como é que os artistas novos estão se comunicando com os adolescentes, com as crianças, com os adultos? Como é que o forró de raiz tradicional ele pode chegar até aí? Sem só precisar da ajuda do governo, sem só precisar desse movimento político.
como é que ele pode chegar de uma forma mais aberta, mais ampla, né? E, por último, o turismo, que é um carro-chefe da propagação das culturas aqui do estado do Brasil, né? Quando vem os turistas de fora, então, qual é a valorização que a gente pode trazer para o turismo relacionado ao forró pé de serra, forró de raiz? Eu relato aqui casos, não digo o nome de casa de show, mas a maioria dos sanfoneiros sabe, que pagam 200, 300 reais a um trio para passar 4 horas tocando. Então, e para o turismo, para o cliente, né, o que vem de fora. Então, que propostas a gente pode estar trabalhando também em cima disso? Eu acho que são coisas que agora, nessa reunião, a gente pode estar levantando e a Marília vai anotando aí e trabalhando esses eixos, ou até mais, né, como o Cláudio falou, sugerir mais eixos para a gente fazer essa comunicação entre nós. Posso passar a palavra agora para a Marília. Quem quiser falar, levanta a mão e assim vai, né? Seguindo aqui. Eu rapidamente queria aproveitar a sua fala. Eu peço desculpa, estou intervindo muito, é porque eu vou já sair. Galera, e pedir desculpa mais uma vez por quebrar aí a ordem. Mas já aproveitando a fala de Jarbas, não seria interessante talvez criar centros de micro... Cadê Jarbas? Caiu? Estou aqui. Tipo assim, criar microcentros de referência, centros que pudessem... eu acho que o primeiro polo é gerir essas políticas. Então, a gente poderia criar polos, micropolos de propagação dessas políticas, de implementação dessas políticas. E uma coisa que eu acho que é de suma importância, eu vou dizer essa porque eu acho que já eu vou sair mesmo, é criar espaços de apresentação permanentes no estado inteiro. Por quê? Porque, inclusive, esses espaços podem ser também do poder público. O poder público pode destinar espaços coletivos para a valorização do forró, não é? E promover atividades dentro do seu calendário cultural que valorize o forró de raiz, gerando um calendário cultural no estado todo. Isso pode ser feito a nível estadual, em parceria com os municípios, pode ser pega as festas de padroeiro para poder elencar esses eventos, enfim, é só uma ideia para a gente poder trabalhar e conseguir calendário, porque se você tiver um calendário fixo, vamos dizer assim, que mantenha um determinado número de apresentações para o forró de raiz, você já está mantendo o forró de raiz para aqueles que vivem de apresentações também, né? Você levantou um ponto aí importante. Dona Joana já me incitou diversas vezes a cobrar do Estado, por exemplo, um ponto de forró em Natal, ou no Rio Grande do Norte, onde for. O problema, geralmente, é quem vai administrar, né? Porque, às vezes, para organizar uma reunião como essa, trazer gente, é difícil. Enfim, outra coisa que você falou é calendário. Calendário de festa de padroeiro, perfeito para se trabalhar a cultura do forró de uma forma certa e correta. Uma vez uma pessoa me disse que tem santo que tira a folga de meio-dia para o outro entrar. Ou seja, todo dia é dia de santo, todo dia tem festa. Então, dá sim para se trabalhar mensalmente alguma coisa nesse sentido. Vou passar a palavra agora para a próxima pessoa. Quem levantou a mão agora é Rafael. Pode falar, Rafael. Oi, gente, boa noite. Acho que o professor tinha levantado a mão também, se ele quiser professor. comentar alguma coisa ali, antes de eu falar. Mas está mutado o microfone dele. É o seu Roberto. Pode falar, Roberto. Abra seu microfone, Roberto. Seu Roberto, você pode... Desligado. Você abre o microfone, fala, aí depois você dá a vez para outra pessoa. Pode abrir aí. Tem que pedir ajuda. Tem que abrir o microfone. Roberto, peça a Rosália para abrir o microfone, Roberto, porque nós não estamos ouvindo você, não. O Frank tem como mexer, desligar e ligar o microfone? Ela chegou. Pronto, abriu. Agora, abriu? Está ouvindo bem agora? Pode dar sua opinião.
Olha, é o seguinte, eu não vou dar opinião, eu vou dizer aqui o que Jaba falou sobre fazer shows para turista. Quando eu cheguei aqui na década de 70, existia aqui um hotel chamado Reis Magos, depois fizeram o Ducal Palace, e eu tocava 30 dias. Quando o mês era 31 dias, e tinha dia que eu tocava 2 shows para os turistas que chegavam. Era pela Secretaria de Turismo, na época era Setur, a Secretaria de Turismo do município, que hoje é a Capitania das Artes que está tomando conta disso. E eu tocava direto para os turistas. Todos os dias tinha um show. O diretor era Frank Delano e o presidente era Perila Martini. Então, que tal voltasse a isso de novo? Também só tinha eu na época aqui para fazer esse show. Boa ideia, Roberto. Boa ideia. Tinha o Araruna que ia, tá? Agora é nos hotéis e em todo canto. Então, gostei da ideia de vocês. E vocês botem aí, quando vocês for falar com as autoridades e precisando da minha do reforçozinho, eu me dou bem com todos esses governantes e eu vou dizer, eu digo, isso aqui existia, porque aqui não existe mais. Melhor ainda, já foi feito e esqueceram. Agora é a vez de vocês também explorar essa situação. Pronto, pode continuar. Roberto, obrigado aí pela vez. Seu Roberto, só para o senhor saber, tem 2 representantes do governo federal aqui que vai criar, né? Eu estou anotando aqui as ideias da gente para trazer essas ideias aí. Então, toda ideia é válida. Fica à vontade, é só levantar a mão e a gente passa a ver, tá bom? Eu quero escutar vocês aí, tá certo. Obrigado. Não, eu estou pedindo sua opinião. Você é uma pessoa que tem muita história e tem muita coisa para passar para a gente, né? Eu fazia isso que vocês têm vontade de fazer hoje, eu já fazia. Aí eu criei forró dentro do circo, criei forró nas granjas. Tudo isso que tem aí foi eu primeiro. O que apareceu de forró foi eu. Quem trouxe zabumba para aqui foi eu. Tudo que vocês imaginavam, vocês ainda sonhavam em nascer. Apesar de eu ser mais novo que vocês tudinho. Obrigado, viu, senhor Roberto? De nada. Passar a voz agora para Rafael, que quer falar, e depois Márcia, né, que já estava na lista também. Obrigado, Jarbas. Eu ia só fazer alguns comentários, né, falando mais da parte mesmo do IFAM, assim, né, acredito que a Marília me passou que isso foi comentado um pouco na reunião passada, mas acho que cumpre lembrar também, né, que essa elaboração do plano de salvaguarda do forró, ela está sendo uma mobilização nacional, né, então tem ocorrido essas reuniões em vários estados, como vocês bem sabem, né, e a ideia, na verdade, é que haja uma consolidação das contribuições de todos os estados para que saia um plano de salvaguarda único, nacional, né? Então, eu só queria pontuar isso para lembrar também que talvez, né, muito do que a gente está discutindo aqui, que vocês estão levantando, que são pontos importantes, talvez fique um pouco diferente na versão final do plano de salvaguarda. Isso eu estou passando também para vocês não se assustarem ou acharem que o IFAM está desconsiderando as propostas de vocês. Não, pelo contrário, a gente quer agregar, né? Mas nesse processo de agregar, a gente vai, por vezes, acabar juntando ideias semelhantes para produzir um plano de salvaguarda coerente nacional, né? Rafael, é importante você pontuar isso, desculpa interromper, porque a gente está gravando, vai postar no canal, né, do Forró aqui do Rio Grande do Norte, e essa informação a Maria tinha passado na outra reunião, mas é importante você estar pontuando, porque para quem está presente, chegou agora também, tem essa informação. Pode continuar. Desculpa. Perfeito. Não, de toda forma, né, as ideias e as propostas de ações que vocês trouxerem a nível estadual, né, do Rio Grande do Norte, elas vão compor, né, um plano, não um plano de salvaguarda, mas umas estratégias locais de atuação, como a gente chama, né? Então, por exemplo, vamos supor que haja um eixo turismo, aí, como o Jarbas propôs, né? Dentro desse eixo se propõem várias ações que podem ser executadas no campo nacional. Mas aí, né, dentro desse plano amplo, no estado do Rio Grande do Norte, pode haver uma ação específica de vocês que surge aí dentro desse eixo, e essa ação vai ser compilada aí pela Marília, pelo pessoal que acompanhar as reuniões, e pode, com certeza, ser colocada em prática, né? Então, esse é um ponto importante de destacar,
que vai haver essa consolidação nacional, mas de forma alguma vai se perder essas contribuições locais que a gente está discutindo aqui. Uma segunda coisa que eu queria pontuar, quer falar, Marília, sobre isso? Uma segunda coisa que eu queria pontuar é um pouco sobre o que vocês já comentaram, e aí também é no intuito também de trazer ideias aí, de aportar algumas coisas, né? Acho importante a gente começar a discutir por eixos, né? Os eixos organizam bem o nosso pensamento aí, e a gente pode pensar ações estruturadas dentro deles, e já queria jogar aqui, de repente, algumas ideias para pensar também, né? Acho que foi Cláudio que mencionou a questão de memórias dos mestres, isso, né? De recuperar essas memórias. Então, assim, a gente não tem um plano de salvaguarda elaborado de algum bem que seja muito semelhante ao forró, em termos de estilo musical, etc., né? Mas existem planos de salvaguarda de outros bens que contemplam, por exemplo, esse resgate das memórias dos mestres, né? Isso pode ser feito de variadas formas, e aí também a gente pode ir pensando juntos aí, Marília também, né? O pessoal do IFAM do Rio Grande do Norte, por exemplo, uma série de entrevistas com mestres que virem, de repente, um documentário, ou a recuperação dessas memórias de forma oral mesmo, que vire um livro, uma publicação. Então, existem várias formas de a gente valorizar esses saberes dos mestres, né, de resgatar e salvaguardar essas memórias que a gente pode ir pensando dentro desse eixo, por exemplo, né. E, claro, a gente tem à disposição no próprio site do IFAM alguns desses planos de salvaguarda, e a gente pode também acessar, disponibilizar para vocês, se inspirarem aí em outras ideias semelhantes. Uma outra proposta também no campo da educação que surgiu aqui, não lembro agora quem comentou, acho que até o Jarbas, né, nessa apresentação que ele fez, existem alguns bens registrados, por exemplo, que trabalham com projetos nas escolas, muitos, na verdade, né? A gente teve alguns, eu me lembro de cabeça, assim, alguns exemplos recentes, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, do Maranhão, por exemplo, teve um projeto recente que chamava O Boi Vai à Escola, onde detentores, né, o pessoal que faz o boi mesmo, ia até escolas públicas, apresentava um pouco do seu fazer, né, ensinava os jovens a fazer o bordado, a costurar. Então, isso é um projeto, por exemplo, que é interessante da gente pensar dentro desse campo da educação, né? A ida do pessoal do forró até as escolas, fazer oficinas ou apresentações, né, o que for mais interessante aí para o grupo, por exemplo, né? Algo semelhante foi feito também, acredito, no Ceará, com a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, com as bandas cabaçais, né? As bandas cabaçais também tiveram um projeto de apresentação nas escolas, dos detentores irem lá, contarem um pouco das suas memórias. Então, esse tipo de projeto é perfeitamente possível aí dentro do escopo de um plano de salvaguarda. Então, eu trouxe esses dois casos, por exemplo, de ações que eu lembrei, mas que podem ser pensadas aí dentro desses eixos que foram levantados até o momento. E uma última questão que eu ia comentar, aí isso também pode ser trabalhado mais adiante, né? Eu acho que é muito, muito importante essa questão de levantar os eixos e dentro deles ir pensando as ações, mas é importante também a gente pensar em termos de execução delas, né? É muito bonito ter um plano de salvaguarda com várias ações, com projetos de várias frentes, mas a gente também tem que pensar no que é possível fazer, né? O plano de salvaguarda, acho que a grande intenção dele é que ele seja posto em prática, não que ele fique lá elaborado, pronto, bonito, e as ações ali não saiam do papel, né? Então, para isso, a gente conta muito com parcerias, né? Então, acho que é importante também prever, dentro dessas ações que foram executadas, por exemplo, essas ações nas escolas, né? Um contato com a Secretaria de Educação, né? Enfim, que possa realmente viabilizar que essas ações ocorram. Acho que é sempre importante ter em vista esse horizonte, né? De que a salvaguarda do bem, né? Do forró, ela é compartilhada, né? E as secretarias estaduais também podem ser envolvidas para viabilizar essas ações que a gente está pensando. Só, né, pontuando algumas coisas que me ocorreram aí enquanto foi desenvolvendo a conversa, acho que no primeiro momento seria isso. Eu queria só rapidamente intervir, Rafael. Eu acho que uma das coisas que existe no forrozeiro é uma questão de como é que eu posso dizer? O forrozeiro, ele se vê muitas vezes desestimulado a tocar o forró autêntico. Então, isso eu acho que tem que ser um motivo de abordagem com relação ao forrozeiro tradicional. Porque existe a cultura do conformismo dentro do âmbito do forró tradicional, onde o forrozeiro acredita que só consegue ganhar dinheiro se for tocando nas bandas que não são autênticas.
E isso se dá por quê? Porque nós temos poucos espaços destinados para a geração de renda do forró. Então, eu acho que um outro eixo que a gente pode trabalhar é, com toda certeza, um eixo de ampliação dos espaços para a geração de renda dentro do forró. Então, pensar ações dentro da mídia, abrir espaço dentro da mídia para a divulgação das ações do forró autêntico e espaços para geração de renda em parceria junto com os governos, como eu falei aqui. Pode ser um dos eixos, pode ser geração de renda e divulgação do forró autêntico, certo? E trabalhar com os forrozeiros, que é possível fazer forró autêntico e se manter dele. É possível dizer para ele que ele não vai morrer de fome se ele tocar forró autêntico. Não é? Agora, o fortalecimento. Aqui na região da gente, você vai contratar o pessoal da diversão aqui, os palhaços, todos os palhaços, uma hora do palhaço aqui é R$300. Entendeu? Aí o cara quer contratar um trio de forró para tocar 3 horas por R$300. Então, eu não entendo. Isso é por quê? Porque existe um vitimismo da parte do sanfoneiro também, que diz assim, se eu não for, eu vou morrer de fome. Aí passa a vida todinha em uma situação de calamidade que não faz com que ele possa evoluir na qualidade de profissional e nem melhorar a sua vida. É um conformismo diante dessa imposição do mercado de pagar o que não é justo para quem toca forró. E acho que a gente tem que falar sobre isso, trabalhar isso com os forrozeiros também, para eles ficarem lúcidos, que tem valor o que eles fazem. Eu gostaria de complementar essa fala com uma proposta que foi feita há dias. Eu tive com o senador Jean Prats, que é daí do Rio Grande do Norte, e ele se comprometeu de ajudar a formatar um ponto de forró. Quando eu falei com ele aqui, ele disse uma das coisas, Joana, que precisa ser feita é achar uma saída para os artistas trabalhar toda semana. Então, vamos pensar numa sobrevivência permanente. Só que ele veio, bom, mas você sabe que o artista, ele quer ganhar um salário. Aí eu disse justamente, é preciso que o senhor pense, né, e a gente pode colaborar com as ideias. Esse ponto de forró tem que estar permanente, mas tem que valorizar. Não, mas toda semana, se ele conseguir experimentar R$300, não, isso não existe. O forró, o artista, ele é um profissional, ele tem que ser valorizado. No mínimo, ele tem que receber o dinheiro para pagar transporte, alimentação dele e manter a família. E o instrumento também. Então, se você chama um forrozeiro para tocar 3 horas por R$300, ele nunca vai sobreviver. Então, isso eu questionei com ele aqui e eu sugiro a vocês que agora acompanhem esse processo político, procure o senador, procure a governadora e comece a ativar essa ideia, porque isso aí já foi, olha, 2 anos atrás eu conversei com ele e ele se propôs, se precisasse, ele estava apto a ajudar. Então, eu estou sugerindo, por conta da sugestão de Cláudio, que é um bom momento. E para falar da história na escola, já temos uma cartilha, né? Só é agora pedir autorização à pessoa que construiu a cartilha e mandar fazer e distribuir nas escolas. Foi por isso que eu queria lembrar o que eu já tinha vivenciado e acho que é o momento de colocar para vocês, era agora. Obrigada. Márcia, né, Márcia? Você levantou a mão? Pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Eu vou procurar ser bem rápida, tá? Eu só queria contribuir com a fala do Cláudio Henrique, que ele falou dos polos, né, micro centros de referência do forró, né, Cláudio? Eu acho que a gente poderia conversar com o pessoal do governo do estado, com a Fundação José Augusto, inclusive enviar um ofício para eles participarem da nossa próxima reunião, já para eles irem observando essa nossa movimentação, né, e procurarem se integrar mais.
já que a gente está num grupo que é da Câmara Setorial. Enfim, mas existem os pontos de cultura em vários municípios do estado do Rio Grande do Norte. Esses pontos de cultura são estaduais, né? E alguns são bem ativos, outros nem tanto, mas talvez fosse um lugar para se iniciar essa prática desse, né, dessa apropriação do espaço pelo forró, né? A outra coisa que eu queria colocar é com relação aos eixos. Eu acredito que a gente colocar eixos que sejam bem voltados para nossas demandas, né? Eu acho que são bem interessantes. A gente poderia, talvez depois, na próxima reunião, já trazermos algumas ideias desses eixos mais definidos, sabe? Um eixo que fosse de valorização, outro que fosse da própria articulação, né, do forró. E também quero colocar que a minha... Acho que é uma dúvida, não sei bem, acho que é uma dúvida. Com relação a esse plano de salvaguarda a nível nacional, né? Talvez não seja uma dúvida, seja uma preocupação. E que os colegas do IFAM talvez possam me deixar mais tranquila ou mais preocupada. É o seguinte, eu acho assim que cada estado, cada município, cada região aonde o nosso forró se desenvolve, tem as suas especificidades, tem as suas características muito próprias. E eu fiquei um tanto preocupada na reunião anterior, quando eu observei essa construção desse documento a nível nacional. Eu quero acreditar que isso vai fortalecer o bem registrado, né? Que isso vai fortalecer as nossas demandas. Eu não quero acreditar que isso vá... a palavra que me vem agora é limitar, mas talvez não seja essa. Eu espero que isso não venha a limitar as nossas ações, entende? Assim, se nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, talvez trabalhando, é uma luta coletiva, é uma luta difícil, porque a gente ainda tem grandes problemas na articulação social. A gente está nessa luta para construir algo que se aplica totalmente às nossas demandas. Aí, de repente, isso vier a divergir em algum ponto com esse plano de salvaguarda a nível nacional, como é que ficaria essas questões, sabe? O que me preocupa, eu posso estar tendo uma preocupação infundada, mas eu acho que aqui é o canal de colocar. Eu me preocupo assim, de repente a gente está com uma demanda, a gente está trabalhando com aquilo, e de repente seja divergente do que ficou definido no plano a nível nacional. E aí a gente não ter o apoio, não sei, é uma preocupação. De repente a gente não tem um apoio municipal, ou não tem um apoio federal, ou não tem um apoio estadual, porque isso não está dito ali no plano de salvaguarda, que é a nível nacional, sabe? Me surgiu essa preocupação. Só eu espero que seja infundada, que seja apenas uma preocupação, que isso não vá refletir nos nossos planejamentos, na nossa luta, que já é um tanto desgastante, né? Devido às poucas pessoas que realmente se engajam e que querem trabalhar em prol da salvaguarda do forró. É isso, gente. Só obrigada. A título de tranquilização também, Márcia, bem rapidamente, assim, para não também tomar tempo da reunião, essa decisão que foi tomada aqui da parte da sede mesmo, né, de tentar fazer planos de salvaguarda nacionais, no caso do forró, por exemplo, de outros bens que também estão sendo registrados agora, ela vem muito no intuito de dar não uma uniformidade, porque não é essa palavra, né, mas que os processos ocorram de uma forma um pouco mais parelha, porque outros bens que têm abrangência em muitos estados, algumas vezes um estado desenvolve um plano de salvaguarda e outro estado não. Esse estado que não desenvolve acaba ficando, entre aspas, para trás, digamos assim, né? Demora muito para se avançar com a salvaguarda. Então, a nossa tentativa é que esses estados que têm o forró, por exemplo, eles avancem juntos, né? Eles tenham o mesmo passo, digamos assim, né? Não que as demandas do forró aí no Rio Grande do Norte sejam as mesmas do forró
em Minas Gerais, por exemplo, né? São estados distantes, bem diferentes os contextos. E a nossa ideia não é que sejam incorporadas as ideias de um ou de outro, mas que sim, todas as ideias estejam presentes ali nesse plano. Então, tudo que for discutido nessas reuniões nos estados, seja no Rio Grande do Norte, seja Minas Gerais, Ceará, onde for, né, a ideia é que esteja sim presente no plano de salvaguarda. E caso, né, surjam ao longo do trabalho com a salvaguarda, com o forró nos estados, surjam uma demanda específica aí do estado que não esteja ainda no plano de salvaguarda, a ideia é que o plano seja atualizado periodicamente. Então, vai haver o espaço também para a incorporação de outras demandas no futuro, obviamente. A gente está trabalhando numa primeira versão, né? Aí, supondo daqui a alguns 5 anos, ou o período que a gente determinar, né, aqui juntos, a gente vai poder atualizar esse plano para incorporar novas demandas que surjam também. Licença, Rafael. Uma sugestão, os ROIs podem ser, não precisam ser taxativos, eles podem ser apenas exemplificativos, entendeu? Quando isso acontece, tudo que surgir que não estiver lá, no ROI, como os ROIs são apenas exemplificativos, fica automaticamente incorporados, entendeu? É só colocar lá que não tem que qualquer rol que surgir, ele é de caráter apenas exemplificativo, não é taxativo. Isso pode ser feito, né? É uma das características da lei. Porque se colocar, eu entendo a preocupação dela, se colocar de forma taxativa, tudo que surgir não está na lei, não pode ser executado. Ela tem medo disso, né? Acho que é isso que ela está querendo transmitir. Sim, não, e só última coisa antes de passar para o Eugênio, que tinha levantado a mão, o plano de salvaguarda também não tem a intenção de ser um normativo, né? Ele não é um instrumento de normatização da salvaguarda, de forma alguma. Ele é um planejamento, aquilo que nós estamos planejando fazer para os próximos anos. E planejamento a gente sabe que se altera, né? Inclusive se atualiza de tempos em tempos. Perfeita essa palavra do professor. Agora passar a palavra para o Eugênio, que estava querendo falar faz tempo. Jarbas, eu só tenho uma dúvida se Márcia concluiu a fala dela. Concluí. Concluiu? Sim, Marília. Daqui a pouco levanta a mão de novo. Tá bom. Levanta a mão e fala mesmo. Vamos falar. Boa noite a vocês. Rafael, deixa eu me apresentar para ele, né, que ele está chegando hoje. Rafael, eu sou comunicador, né, trabalho aqui nesse estúdiozinho que você está vendo, com forró, né, com artistas no forró. E você falou uma coisa interessante aí em relação à educação, que também eu sou professor, né, eu trabalho na educação, e já venho também fazendo esse trabalho, né, juntamente com a Prefeitura de Nísia e o Museu de Nísia Floresta, né, mostrando os artistas e buscando os artistas para dentro da educação. Mas você falou em ampliar mais isso, né, e seria muito interessante realmente, né, fazer isso dentro das escolas. É preciso fazer isso, né, para estimular, para abrir a mente mais tem muito adolescente, tem muita criança que gosta do forró pé de serra, que gosta do autêntico forró. Eu vejo isso dentro da escola, eu trabalho isso também. Já que eu sou dentro do forró e dando aula de arte, quando parto para a música, aí você já sabe, né? Eu jogo o autêntico forró com força. E a outra coisa, o senhor Roberto falou aí sobre o forró do turista, né? Do turismo, lá onde ele fazia. E achei interessante também que o Jarbas falou que poderia ser também nas comunidades. E eu pensei tem umas cachaçarias em algumas cidades, né? E seria interessante essa parte do turismo ter o forró pé de serra dentro dessas cachaçarias, né? Porque juntando os dois se combina muito. E seria muito interessante esse trabalho também juntamente turismo e donos, né, empresários de cachaçaria fazendo esse trabalho, seria muito interessante. E em relação à dona Joana, que falou aí sobre o deputado, fiquei interessado, viu, dona Joana, nesse deputado aí. Seria interessante depois só me passar o contato também, se eu puder falar. O senador. É senador, né? Senador Jean. Pronto, se eu puder também dar uma palavra a ele para dar um incentivo, para dar uma puxada também. Eu acho que quanto mais voz, né, eu acho que melhor ainda. Então, depois, se puder passar o contato, eu também vou dar minha palavra lá, tá bom?
E as outras coisas vamos seguindo aí. Depois eu passo o contato aí no grupo. Pode falar, dona Joana. Então, depois eu passo o contato aí no grupo, mas acrescentando a preocupação também minha, e já tive várias reuniões e sempre reforçando essa ideia. São coisas importantes da gente frisar para que unifique isso no Brasil. Primeiro é a valorização do artista, que eu acho que ainda está aquém. O artista está perdendo espaço, né? O artista do forró está perdendo espaço e qualidade. Por quê? Porque não estão investindo, né, na capacitação e também na contratação. Tem muita gente desistindo, trocando de carreira, fazendo outra coisa, porque a maioria já trabalhava em 2 serviços, era artista por opção, porque gosta, mas por profissão não podia ser, porque não tem remuneração. Então, isso está dificultando muito a sobrevivência e mudar a qualidade, o comportamento do artista está sempre constante, ele não tem certeza do dia de amanhã. Então, como investir numa carreira que cada dia mais está sendo escanteada? Então, isso também está desfavorecendo muito, a gente precisa muito fortalecer isso. E é com lei, porque não adianta pensar na boa vontade dos políticos e de produtores, sempre precisa ter esse reforço para poder a gente recorrer. E pela prática que eu sei de patrimônio, de registro, o IPHAN nunca se preocupou com isso, porque não é da parte dele, mas a gente, enquanto pessoas que estão vivenciando o processo, a gente agora tem que reivindicar dos órgãos públicos, inclusive do IPHAN, porque o IPHAN apenas está catalogando as nossas informações para poder fazer um trabalho mais consciente. É diferente dos outros bens culturais que foram já registrados, que eu conheço, que é mais como brincante, pessoas que participam, e não como profissão mesmo. Então, eu tenho visto muito isso, ouvido, cada dia que se passa eu ouço, não, mas a gente tem que documentar. Não serve mais. Para o forró, agora avançar, a gente tem que avançar de outro formato, porque senão vai ficar uma foto na parede do registro do forró. A maioria dos forrozeiros estão saindo para fazer outra atividade, principalmente se for sanfoneiro, está indo para os grupos de forró de plástico que pagam um salário mensal para ele tocar. E aí está garantido que está de carteira assinada. E ele toca porque ele mandar, porque é funcionário deles. Então, o artista está perdendo qualidade, não tem investimento. Então, essa formação nas universidades, nas escolas públicas, essa forma de conscientização é muito importante. E aí a gente tem que pensar numa lei que ampare, que acabe com essa mamata de trazer qualquer produto de fora e colocar nas festas tradicionais e escantear os artistas locais. Então, isso eu estou apelando em todo canto que eu estou fazendo essa fala, porque se não for assim, não dá para continuar trabalhando com forró. Não dá. Não estuda, não se profissionaliza, não se capacita, consequentemente, o salário cada dia pior. Então, isso a gente tem que ver de uma forma mais consciente e com mais afinco. Se o IPHAN não tem essa capacidade de execução das leis, mas a gente deixa isso registrado e vamos trabalhar fortemente com todo o Brasil na luta para conseguir mudar, porque eu não acredito que nada é impossível, é só querer. A luta é grande e a gente sabe que a lei está aí para ser refeita, por isso precisa dos políticos. Então, não tem nada difícil, a gente começou e sabe disso. A senadora foi quem deu o pontapé inicial e ela está aí como governadora firme e forte. E a gente vai encontrar outras pessoas que se agreguem e possam modificar essa lei. A gente não tenha dúvida que vai atrás. Se tiver um movimento nacional, a gente consegue mudar esse comportamento das festas tradicionais e de contratação de artista. Acabei de ouvir um depoimento, me deixou muito triste,
Foi Flávio José, disse, Dona Joana, eu vou sair, porque estão me usando. A festa é o São João, aí tem que contratar artista, né? O artista do forró, que é reconhecido, mas quando é para botar no palco, dá 30 minutos para ele pagar um quarto da metade do que foi feito para o artista de fora, e aí ele disse, para poder eles não deixarem que ter artista da terra, eles me colocam lá, mas não me dão oportunidade de valorizar. Então, uma pessoa como o Flávio dá um depoimento desse, é muito forte. Imagina os outros que estão passando pior do que isso. Acabei de ouvir de Flávio José, de Flávio Leandro, de Santana, de um monte de gente que são pessoas importantes nessa cadeia produtiva, mas que estão se sentindo escanteados. Então, esse apelo que eu estou fazendo aqui é para a gente pensar numa lei. Não sei como a gente vai encontrar essa saída, mas é através dos políticos que estão aí para fazer isso. E agora a gente não tem outro caminho. É encontrar essa saída. Obrigada. Jabas. Obrigada, dona Joana. Eu acho que Márcia tinha levantado a mão. Foi, Jabas. Ela levantou primeiro, eu ia pegar o gancho na conversa de Joana, mas vou deixar ela falar. Agora, até eu fiquei triste depois desse comentário. Depois desse comentário de dona Joana, a gente fica cabelo arrepiado. Eu ia só dizer o seguinte, que, mais uma vez, a gente chega à conclusão que o eixo de valorização é importantíssimo. Deixa ela terminar. Porque esse eixo de valorização do forró é o que vai produzir esse trabalho mais árduo, mas que é onde a gente vai ver o resultado, assim espero, que é de ver os nossos músicos, né, se apresentando com mais qualidade. E a capacitação, né, se investir em capacitação de crianças e adolescentes, jovens, que queiram entrar para esse forró tradicional, e isso vai mudando a mente das pessoas que vão para lá enquanto clientes, enquanto, né, pessoas que vão se divertir na festa do forró. E o que dizer do forró dança, né? E o que dizer da participação das mulheres no forró? Que a gente sabe que é um universo muito mais masculino, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa definir nesses eixos para deixar isso muito bem fundamentado, sabe? Porque até para a gente se organizar enquanto salvaguarda, é importante que a gente saiba que caminhos a gente vai tomar, por onde a gente vai. Então, nessa reunião, a gente está aqui colocando nossas ideias, né, nossas demandas, estamos falando livremente, mas eu acho importante que na próxima a gente traga pelo menos, viu, Jarbas, se a gente pega, você coloca esse seu documento aí no grupo, eu acho que a Marília deve colocar a ata dessa reunião no grupo, a gente vai, em algum momento, alguém vai ter que pegar isso aí, estruturar e procurar já, fazendo um caminho para onde a gente vai focar primeiro, porque demanda é o que não falta. Só isso mesmo, Marília. Pessoal, dá licença, eu necessito me ausentar agora, e gostei muito, e eu simplesmente estou aqui à disposição de qualquer, precisando de mais um apoio. Vocês sabem que eu sempre apoiei vocês, que eu fui o pioneiro aqui, né? Então, e vocês são os continuadores, como eu e Dominguinho foi continuador de Gonzaga, e vocês são os nossos continuadores. E estou lutando, continuo pelo direito do forró, vocês sabem, qualquer coisa, vocês podem dispor desse simples sanfoneiro, amigo de todos vocês, e principalmente Dona Joana aí, a quem a gente tira o chapéu para ela, tá bom? E meu amigo Jaba aí, a garota aí, que acabou de falar, tem M-A-R, eu não sei o nome de vocês, só tem M-A-R. É Marília, Marília. Márcia Rossana e Marília Oliveira. Essas duas moças que estão aí fazendo, esse garoto aí que falou lá de Nisa Floresta,
Tem a turmada bacana aí, viu? O senhor está me devendo uma visita aqui no programa, viu? Você, rapaz. Só assim eu saio daí rico. Seu Roberto, só... seu Roberto, Oi. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Aí é um dos... É a história viva, né, do forró no Rio Grande do Norte. Verdade. Um dos primeiros. De acordo com o IFAM, se eu não me engano, foi até registrado que ele é o primeiro a trazer o forró para cá. Atuou com o Luiz Gonzaga, com o Dominguinhos, e hoje está aqui ajudando no plano de salvaguarda, né? Com suas contribuições. Muito obrigado pela presença, viu, senhor e sua esposa. Tá bom, meus amigos? Obrigado. E fiquem com Deus. E podem me convocarem, viu? Manda a intimação, eu estou lá contagiado de vocês, todos vocês. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigada, seu Roberto. Obrigado. Obrigado. Quem ia continuar era o Gênio, né? Mas Marília vai falar alguma coisa? Eu perdi o que eu ia falar, mas depois eu vou retomar e falo. Fica à vontade para retomar. Vai lá, Eugênio. Não, acho que é o Frank, né? O Frank levantou a mão lá. Vai lá, Frank, então. Se ninguém vai, eu vou fazer o que eu ia falar. Gente, oi? Quem é? Sim. Eu tinha levantado aqui a mão, não sei qual é a ordem. Então vai. Eu vou falando aqui, daqui a pouco eu estou olhando ali meu menino, aí eu tenho que dar uma olhadinha aqui em volta. Gente, eu acho que a gente tá passando por um problema que talvez, ao meu ver, tem uma solução bem demorada. Seria a formação de um novo público, né? A gente está carente de um novo público, de uma turma nova. É como a gente costuma falar, tá na igreja. Quando a gente cria aqueles encontros de jovens, é a tentativa de trazer o jovem para a igreja para se renovar. Então, é como se a gente precisasse levar o jovem para o forró pé de serra, para fazer com que ele conheça as tradições, o que é antigo, e talvez inspire ele a fazer algo novo na linha dos forróis tradicionais, né? Então, talvez seja um pouco disso. Eu defendo muito essa ideia da escola, porque a escola, o convívio é diário. Então, a gente tem eu vejo muito, eu trabalhando com música nas escolas, é difícil a gente não colocar uma música que não seja tipo de um João Gomes, um Tarcísio. Para você ter acesso até um forró mais raiz, é difícil não começar por uma turma dessa, porque senão eles não se desarmam, sabe? Parece que eles ficam resistentes e tal, e o trabalho é um pouco mais árduo. E às vezes, quando a gente passa direto para o que é algo de gerações mais antigas a eles, os alunos, né, da escola a quem eu me refiro, eles terminam vendo como se fosse um trabalho, um recorte, aquele momento, e acabou, entendeu? Então, talvez essa vivência, vamos dizer assim, mais cotidiana, precisa ser algo mais sólido, algo mais diluído entre Flávio José, Luiz Gonzaga e alguém mais recente, algo que seja, aí talvez nesse sentido ele seja apreciado com mais fluidez, né? Precisa fluir um pouco mais essa apreciação. A gente vê um obstáculo, e eu vou parar a minha fala, mas assim, a gente vê um batente muito grande entre o momento atual, né, da música em si, e de repente a gente dá um salto, parece que a gente vai lá só visitar e volta, sabe? E eu vejo a necessidade de que isso flua com mais tranquilidade. E talvez os ambientes, tipo os ambientes públicos, né, de instituições públicas, talvez sejam neles ou eles, né, que possam nos dar suporte para isso, para fazer essa música ambiente se tornar forró, para que a música ambiente desses lugares, uma rádio que seja, uma rádio escola, uma rádio de ambientes públicos, sejam tipo essa música que a gente quer não resgatar, mas não deixar morrer, né? E isso inspirar novas pessoas para que veja. Aí sim, a gente, com o público, não precisa tipo que
que grandes empresas gastem dinheiro, tipo, vejam como se fosse dar alguma coisa em troca. Não, o próprio público já vai querer pagar para ir, para assistir. A gente precisa construir, reconstruir, né, na verdade. Construir já foi, mas reconstruir, renovar esse público. E aí talvez o trabalho seja, talvez, eu não sei, talvez seja por aí, não sei. Os comentários que eu vou fazer é em cima dessa fala da de Dona Joana, mas eu vou dar a vez ao Frank e depois a Marcos Passo, não sei o que é que a Frank quer falar, e aí depois de Marcos eu queria falar. Boa noite. Continuando, eu acho que, primeiro, parabéns a todos que estão participando da reunião, né? Hoje está muito produtiva, as falas estão muito poderosas, muito fortes. E aí, Jarbas, dizer que, e demais companheiros e companheiras, que o caminho é, como a dona Joana falou aí, né? Tem que ter essa articulação, buscar aí nos políticos. E quando eu falo nos políticos, eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente precisa desconstruir a ideia de que, por exemplo, um movimento como o nosso do Fórum Nacional do Forró de Raiz, ele tem viés político. A gente tem que desconstruir isso no sentido de dizer que realmente ele é um movimento político, não é um movimento político partidário, é um movimento político em busca de políticas públicas para o desenvolvimento desse bem chamado forró e que precisa de muita articulação, porque, veja, eu acho que esse trabalho feito, sendo fortalecido, trazendo mais pessoas, agregando, trazendo os políticos, todo mundo vai ganhar com isso. O artista vai ganhar porque vai ter o palco. Eu fico imaginando aí essa história do seu Roberto, viu, Jabas? Já imaginou ele tocando todos os dias, durante 31 dias do mês, quando o mês tinha 31 dias, quando tinha 28 dias, se ele tivesse hoje tocando dessa mesma forma, ganhando um cachê que a gente defende, né? No mínimo de R$ 3.000 por tocada. Então, meu amigo, ele teria aí 90 mil por mês, entendeu? Então, viveria numa boa. E aí o que acontece? Isso é possível? Pode ser, a gente tem que trabalhar para que isso seja possível, porque é com valorização que o artista ele vai estudar, ele vai investir na carreira dele, ele vai compor, ele vai gravar, ele vai divulgar, ele vai viajar, ele vai fazer todo um contexto em que ele se torne um profissional. E isso é de suma importância, ter essa visão, não de brincante, mas de profissional. E aí, outra coisa que não é preciso ser dita é que existe aí as leis de fomento, né? Muito embora o pessoal amador não vai ter acesso a elas, né? Mas é preciso pensar em profissionalizar, porque, querendo ou não, vai ter aí, se Deus quiser, em breve, essas leis vão funcionar, né? A Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, e aí, com isso, vai se estabelecer os pontos de cultura, vai se estabelecer as políticas públicas de um modo que possibilite uma sustentabilidade. Agora, essa sustentabilidade ela vai acontecer por acaso? Não vai. As pessoas têm que estarem preparadas, articuladas, porque isso pode crescer muito. Aí veja, Jarbas, que aí no Rio Grande do Norte vocês têm uma grande vantagem, assim, pelo menos que eu vejo, né? Você tem aí uma Fátima Bezerra que é parceira, né, do fórum, que inclusive ajudou no recurso para reconhecer o forró, para o patrimônio, e é uma pessoa que eu acho que tem certeza que está aberta ao diálogo e já até lhe sugeri tentar uma audiência para poder ver essas questões, né? Porque é de suma importância essa articulação política. A gente tem que esquecer essa história de que a gente está pedindo. A gente está pedindo, não, a gente está pedindo, não, a gente está trabalhando em prol de uma coletividade. Então, quando se trabalha em prol de uma coletividade, não se pede. A gente, na verdade, busca que os políticos cumpram o papel deles, que é justamente trabalhar pela sociedade. E aí, em função disso, a gente precisa avançar, inclusive, na construção das leis, né? Que a gente está trabalhando nesses textos. O Cláudio, inclusive, participou, Dona Joana, a gente está fechando aí nos próximos dias para poder encaminhar para um deputado da Bahia que, inclusive, tem interesse forte nisso, mas que esse interesse a gente tem que começar a provocar para que não seja só de um deputado da Bahia, tem que ser nacional. E aí a gente vê que essa coisa só vai avançar quando todo mundo se pegar nas mãos e entender que nós não somos adversários, nós somos amigos e parceiros. Então, no momento que isso aí fortalecer, as 31 tocadas aí de seu Roberto, que de 3 mil, ele ia estar hoje milionário, né? Mas que infelizmente não foi, porque ele estava sozinho e sem articulação e sem essa força de valorização. Era mais ou menos isso. Eu acho que tem muito pano para as mangas isso, e a gente precisa, inclusive, fortalecer o fórum, viu, Java, no sentido de trazer o máximo de pessoas possível, criar essa consciência, porque trabalho de consciência, criação de consciência coletiva é uma coisa
difícil de fazer, e inclusive os políticos fazem tudo para barrar isso, né? A prova disso foi o que fizeram com a reforma sindical, né? Acabando praticamente os sindicatos para poder o pessoal não ter força nenhuma para reivindicar nada. E aí é isso que precisa ser entendido, né? A gente tem uma classe, e como classe a gente tem que ser um bloco, trabalhar juntos em prol de um objetivo que é fortalecer. E aí começa pela escola, né? Não tem dúvida nenhuma que sem conseguir trabalhar com as crianças, a gente vai avançar. Um abraço, gente. Acho que já falei muito. Perfeito sua fala, viu, Alfranc? Todos os pontos eu vou comentar também. Vou só passar a palavra para Mar, acredito eu, né, Marília? Adiantar para ele e depois eu vou pontuar um. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Acho que a maioria não me conhece, talvez só Jarbas me conheça aí. Eu sempre gostei de forró e sempre admirei a cultura do forró e a cultura nordestina. E mais ou menos há 4 anos atrás eu iniciei meio que não é um projeto propriamente dito de papel, mas é um projeto que tenta resgatar um pouco a cultura do forrozeiro, principalmente do sanfoneiro. A gente acaba falando muito da cultura do forró como um todo, mas esquece que quem faz o forró é o forrozeiro, né? Um sanfoneiro, né? E aí, uma coisa que a gente tem feito é tentar resgatar exatamente a história de cada um desses. Por exemplo, Roberto do Acordeon. Roberto do Acordeon, a gente fez uma gravação de um programa de 1h30, ele contando a história dele, né? Contando as passagens dele com Dominguinhos, com Luiz Gonzaga, como foi feita uma história de uma música XYZ, e a gente acha, pelo menos eu acho, que a cultura do forró tem que passar primeiramente pela pela história dos forrozeiros. Antigamente tinham poucos sanfoneiros, tinha pouca gente que tocava forró, e hoje existe muita gente boa, né? E a gente tem que estimular isso. Até tenho conversado com o Jarbas sobre a possibilidade de se fazer encontros, de se trazer professores, tipo um mestrinho da vida, trazer para ele fazer um bate-papo, mostrar com algumas técnicas de forró, etc, etc e tal. Mas uma coisa que me deixa muito preocupado é que é muito difícil você concorrer com o mercado privado, que tem muito dinheiro para colocar o forró de plástico, né, como vocês têm falado aí. Então, existem aquelas pessoas que gostam disso, existem as outras pessoas que gostam da cultura do forró, propriamente dita. E se não avançar rapidamente, dificilmente você vai conseguir acompanhar. E uma coisa que se sente muita falta aqui, em Natal especificamente, no Rio Grande do Norte, diferentemente de Pernambuco, por exemplo, e na Paraíba, não tem casas de forró. Então, isso de ter um local para se tocar forró, sempre são pouquíssimas no estado, né? Se antigamente tinha um forró com turista que era bem... eu tenho 47 anos, então eu vivenciei 18 a 20 e poucos anos de idade indo para forró do turista. Porque a gente sabia que lá tinha uma forró, tinha uma cultura de forró, e aqui a gente não tem. São poucas, né? Então, da última vez que eu fui, o pessoal estava cantando forró de plástico. Exato. Então, assim... eu já pensei até conversando com o Rodrigo, que é da Confraria do Fole, da gente até colocar alguma coisa, pegar uma casa na Ribeira, que esteja lá abandonada, sei lá, reformar, e colocar, eu não sei se vocês já viram um forró que tem, quer dizer, uma casa eu acho que é lá no centro de São Paulo, perto ali do Brás, acho que algum canto ali, que reformaram, a casa ficou linda. E não se abre todo dia, entendeu? Você cria datas e diz assim, olha, é só um forró na sexta-feira e no sábado. Mas fazer um forró de qualidade, com um som bom, com uma acústica boa, tarará, tarará. Então, o que eu sinto falta? É que se você quiser ir para um forró hoje, para você escutar um bom forró, você vai ter que ir para um bar. Não tem uma casa de cultura. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena colocar aí também no projeto, tá, já? Acho que vale a pena. Não sei quem poderia ajudar isso, mas colocar isso. Era só isso que eu queria colocar. Vocês depois entra lá no canal, no Espaço do Fole, lá no YouTube. A gente já vai aí hoje foi o 40º podcast só com sanfoneiros e forrozeiros, né? Era isso que eu ia falar, doutor. O senhor não esqueça de registrar que o senhor está fazendo um trabalho, né, através da iniciativa privada, viu, Maria? De
fomenta o forró através de podcasts, onde ele registra a história do sanfoneiro, do forrozeiro, que é convidado, inclusive, eu participei. Conta aí essa história, rapaz. O pessoal tem que saber. Então, nós já estamos aí no 40º podcast. O projeto em si, a intenção é que as pessoas conheçam a história do forrozeiro e se identifiquem com algum forrozeiro daquele e possa contratar a pessoa. Ele entenda que aquele cara, a história dele faz parte do forró e ele consiga contratar ele, né? E tem dado muito certo. As pessoas que estão desde o início do projeto têm crescido sistematicamente, nunca tem, vamos dizer assim, caído os seus contratos, ajudam muito eles. E outra coisa é criar algumas histórias, que foi uma gravação mais, vamos dizer assim, mais elaborada, que a gente fez com o Roberto Acordeon. A gente visitou agora, teve um encontro de sanfoneiros lá em Gravatá, em Pernambuco, foram mais de 60 sanfoneiros, e aí a gente levou o podcast para lá e fez uma cobertura, ficou bem bacana a cobertura. Lá estava Cezinha, estava Molima, que é filho de Pinto do Acordeon, tem muita gente bacana lá. Foi homenageado Genaro. Então, é uma coisa que eu não vejo muito no poder público e ninguém fazendo também no privado, ninguém se interessa. Só quem faz isso talvez um pouquinho mais é Marcos Lopes, que inclusive a gente entrevistou aqui, lá com o A gente já fez uns encontros aí para tomar cachaça. Exato. E do Museu do Vaqueiro, que ele faz lá, né? Deixa tentar resgatar, né? Então, depois vocês dão uma olhada lá e inclusive a gente na pandemia eu doei 5 estúdios, home studios, para o pessoal ficar fazendo produção musical dentro de casa, né? Porque estava todo mundo parado, então pelo menos ele ficava produzindo. Da Ayrton talvez foi o que produziu mais, a Ayrton deve ter produzido mais de 100 músicas, estão com essas músicas guardadas aí, mas foi possível por causa do home studio. Então, era mais ou menos isso aí. Se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui às ordens. Me dá muito prazer fazer isso e ajudar as pessoas. Jarbas, eu só queria falar uma coisinha aqui rapidamente em relação a essa casa, né, do forró. Essa ideia é bem legal. Márcia até escreveu aqui no chat propondo elaborar um projeto, né, junto com todos. Seria ótimo e maravilhoso uma casa, né, só para o forró, de valorização do forró, no Centro Histórico de Natal, por exemplo. Mas eu também queria dizer que já existe uma casa, pertence ao IFAM, e que ela está aberta para ações que promovam a cultura, né, especialmente o patrimônio cultural. Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp maiores informações sobre, e aí vocês entram em contato com nós, é só ver a disponibilidade de agenda para usar a casa, mas ela é de acesso livre para quem quiser, né, para o forró também, não precisa pagar nada, é só ver a agenda se está disponível para uso, né, a casa. Mas é isso, eu vou informar melhor no grupo depois. Perfeito. Só já, então, você fala já, peraí. Só para pegar a pontinha aí da fala de Marcos, eu acho que ele ainda não teve oportunidade de assistir meu programa. Tem um quadro no meu programa que se chama Biografia do Cantor, certo? Que é onde ele conta toda a história dele também. Todos os artistas que eu trago aqui, ele faz esse trabalho também, né? Ele divulga o que ele fez desde quando começou, toda a sua história e a agenda e tudo mais. Não é um podcast, na verdade é um trabalho de rádio, né? Mas também ao vivo pelo YouTube. Não é só o podcast, né? No caso. E é bem interessante também porque a gente conhece, né, toda a vida do artista. Aí, nesse ponto aqui, eu queria perguntar depois, eu queria que alguém dissesse alguma coisa, se vai ter algo, né, relacionado à comunicação, se vai ter para os artistas passar pelas rádios webs, pelas rádios comunitárias, né, e para fazer a sua divulgação, para contar a sua história, para justamente também falar a sua agenda, né?
E isso é importantíssimo demais para o conhecimento de toda a região. Eu creio que seria interessante colocar isso aí também dentro da proposta. Bom, agora eu vou comentar sobre isso e depois falar o que eu ia falar. Esse é um eixo importante, comunicação, porque é necessário ter ações e movimentos sobre todas as áreas, né? E comunicação é um dos pontos que vai começar a fazer a roda girar. Vou fazer o comentário começando pela fala da dona Joana. É muito triste a gente receber o título de forró como patrimônio imaterial no ano e quando virar o ano a gente chegar no pico do São João recebendo proposta de cachê para trio pé de serra de R$500, 600, em prefeituras que pagam 400, 500, até R$1 milhão a outros artistas. Então, isso foi muito batido pelo Fórum do Forró, pelo Fórum Estadual, o Fórum Nacional. A gente fez uma reunião na Escola de Música recentemente falando sobre isso e não tem outra saída. A dona Joana deixou bem pontuado, é a criação de uma lei, é a criação de uma articulação com os deputados federais, os senadores, para que essa lei funcione e que estabeleça, de alguma forma, um piso para a contratação de um trio. Deixa aqui bem claro que isso é em relação ao poder público. O poder privado pode contratar até de R$100, mas não é interessante. É um problema privado. O problema público é que deve-se existir um piso para que isso aconteça e que o trio, por mais simples que ele seja, ele tenha a oportunidade de começar com esse valor e que esse valor cresça através da sua elegibilidade. Perfeito, tranquilo. A conscientização do privado, a gente todo ano tem essa discussão no grupo dos sanfoneiros do Rio Grande do Norte, por exemplo. Luan de Oliveira está aí presente, um dos sanfoneiros, chegou agora. Prazer, Luan, estar com você aqui. Estava tentando entrar. O Carlos Henrique também é um dos sanfoneiros lá do grupo. E todos os anos a gente encontra a mesma conversa. Quando chega a época de São João, me ligaram aqui oferecendo R$300 para tocar 5 horas num posto de gasolina. E sem som, que é pior ainda para garganta e para sanfona. Para quem toca sanfona sabe. E um instrumento para afinar, ele precisa de 30 dias parado, R$1.200, R$1.500 para fazer essa reforma. Então, a tocada não se paga. E esse é um problema crônico desde sempre, né? Então, a gente pega agora o gancho do Carlos Henrique, quando se fala em educação e a criação do novo público. O novo público, ele sim deve ser formado, mas ele não deve ser focal. Nós devemos focar, sim, isso é até uma vontade minha, desde que eu me entendi por gente na questão do fórum, na questão do forró, de que existam ações dentro das escolas, periodicamente, durante todo o ano, dentro de todo o estado, para que as crianças comecem a entender o que é forró, para as crianças e os adolescentes comecem a consumir. Mas elas não vão consumir só pelo poder público. As prefeituras, os governos não vão colocar essas coisas para rodar, não. Quem coloca é a iniciativa privada. Quem? Os cantores, os músicos, os artistas. E como é que eles podem fazer isso? Ações como a Lei Paulo Gustavo Aldir Blanc ajudam na criação de EPs, de CDs e etc. E divulgação através da comunicação, como o colega aí falou, que é através de rádio. A gente sabe que a rádio comunitária ela sempre foi parceira dos artistas. Ela trabalha em parceria. Mas as grandes rádios que fazem, muitas vezes, o nome de grandes artistas, elas cobram muito caro. E é o trabalho de vocês, da comunicação, precisam para sobreviver. Inclusive as rádios comunitárias, elas precisam de um incentivo para que essas músicas toquem constantemente. Músicas feitas através de dispositivos como a Lei Paulo Gustavo de Blanc, etc. Não importa, mas que a gente consiga fazer com o seu Chiquinho, sanfoneiro lá não sei de onde, que não tem condições, que ele consiga, de fato, produzir seu material, que seu material seja rodado e que ele seja conhecido. E isso vai ajudar demais, viu, Carlos? Na educação, nesse eixo de educação. Então, são pontos que se ligam. Todos os pontos, eles vão se ligando. Eu vou abrir um parênteses e falar aqui do meu trabalho de conclusão de curso, que a minha monografia é sobre a Orquestra Sanfônica de São Miguel do Gostoso.
eu cheguei lá para fazer uma observação e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sei nem qual a emoção que eu posso transparecer para vocês quando eu vi mais de 15 crianças com a sanfona nos peitos, entre 9 e 15 anos, tocando forró. O professor estava passando que nem Giló, uma das músicas que ele passou lá, aí passou Asa Branca, aí passou não sei o quê. Então, as crianças desse projeto que eu acompanhei, elas tiveram acesso, né, a essas músicas do passado, elas cobram músicas antigas, novas também. Então, o professor faz essa ponte, então vamos trabalhar essa aqui também, mas, enfim, fazendo essa ponte, e quando eu digo a você que eu fui lá olhar, não é um projeto do governo, é um projeto de uma ONG, da iniciativa privada, através de um projeto do governo, sim, da Lei Câmara Cascudo. Ou seja, precisamos também capacitar pessoas, acho que é isso que Márcia ia falar, pessoas para que consigam criar os projetos, para que consigam desenvolver as ações, porque, por exemplo, quando eu comecei a entender como é que funcionava, eu fui escrever Aldir Blanc, eu acho que eu escrevi uns 15 projetos da Aldir Blanc, porque meus colegas sanfoneiros não tinham conhecimento de escrever o que é que ele pensava, eu quero fazer isso. Mas para você passar num projeto, você tem que dizer, o artista, fulano de tal, como vocês sabem aí, existe toda uma descrição que a pessoa que vai avaliar o projeto, ela precisa saber. Então, é necessário, sim, ter cursos de formação de produtores nesse sentido. Passos. Tem uma ligação aqui. Voltando aqui, Marcos Passos, em uma das reuniões que a gente participou, no dia do podcast, eu me perdi porque a pessoa me ligou aqui, mas eu me lembrei. No dia do podcast que eu participei, Marcos Passos, ele conversou comigo, Jarbas, que ideia a gente poderia fazer para fazer um curso, né, ou uma palestra, alguma coisa assim. É iniciativa privada e é uma coisa que seria, assim, muito boa, de fato, para mim, que sou sanfoneiro, produtor, para Cicrano, para Beltrano, que tenha esse interesse em participar da oficina do Instituto. E basicamente é isso. Quando a gente pega... Obrigado, dona Joana. Até a próxima. Então, quando a gente pega pessoas como o Marcos, que tem a ideia de desenvolver, de trabalhar, de movimentar a ação do forró, mas muitas vezes faz do próprio bolso, ou muitas vezes faz porque gosta, sem um incentivo legal de um governo, de uma prefeitura, a gente diminui a ação, né? O plano de ação, a gente diminui uma coisa que poderia ser muito mais abordada, muito maior. Basicamente é isso. Acho que a gente deveria pensar em todos esses pontos e trabalhar em cima dos eixos, esses pontos. Sobre a Casa de Forró, só para finalizar, eu saí pegando tudo aqui e pontuar tudo. A Casa de Forró seria um espaço maravilhoso. Dona Joana falou que chegou a conversar com o senador. Eu não tive ainda acesso ao senador, né, os vídeos lá para Brasília e tal. Fórum. A pessoa está perreada. Vou finalizar aqui e vou retornar a ligação. Então, uma das coisas que é da Casa de Forró, eu estava esperando essa política acabar para voltar a ter a articulação com a governadora, com o senador, com o vereador, com o deputado, a gente, através de ofícios, fazer alguma reunião, mas é necessário que exista uma frente, né, Rossana? É necessário que os forrozeiros se juntem aqui, no mínimo os 5, para a gente fazer uma frente e conversar em uma reunião, já com a faca e o queijo na mão. A gente quer isso aqui, faz aí. Porque se a gente for discutir muito lá, eles não vão ter tempo nem dar atenção. Eles vão dar atenção se a gente chegar com as coisas prontas, né? E uma das coisas é que a Joana falou, aqui o Carlos, aqui a Márcia, enfim. Então, eu estou aqui à disposição. Quem quiser deixar seu contato aí, a gente vai... Quem não está no grupo, né? Quiser deixar seu contato, a gente vai e adiciona no grupo. É um grupo Câmara Setorial do Forró de Raiz. Esse grupo foi criado dentro do fórum
pela Fundação José Augusto. Pela Fundação José Augusto, e a Fundação José Augusto, ela criou esse espaço de comunicação. Só que a gente nunca teve essa comunicação, de fato, devido à não articulação dos forrozeiros, que agora está acontecendo. Então, a partir de agora, a gente pode criar essa frente e dialogar com a Fundação e também com outros setores, Fundação Capitania das Artes, Secretaria de Cultura de Mossoró, de outros polos do Rio Grande do Norte, e SESC, IFAM, etc. Né? Até dei as orientações aí, e se vocês tiverem mais orientações, a gente cria uma lista para convidar para a próxima reunião. Eu vou finalizar minha fala por aqui para fazer essa ligação. Obrigado, viu? Obrigada, Jarbas. Márcia, você queria falar? Você tinha levantado a mão? Só para me despedir, gente, eu vou precisar... Travou. Deu uma travadinha. A gente segue falando lá no grupo. Falamos lá no grupo, então. Boa noite a todos. Tá certo, Márcia. Boa noite. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar, mas eu acho que a gente já pode ir também fazendo um fechamento, né, dessa reunião. Muita coisa importante foi dita, eu fui anotando aqui. Depois também vou fazer um registro dessa reunião e enviar para todos. Foi falado vários eixos aqui que eu botei no chat, né? Eixo de valorização e difusão, de formação, capacitação, educação, mobilização, produção e reprodução, eixo de turismo. E aí também foram falando algumas ações sendo ditas, né? Eu vim anotando aqui. E eu vou sistematizar isso tudo para enviar a vocês, para a gente dar uma olhada antes da próxima reunião e ter isso mais estruturado para, na próxima reunião, a gente ir organizando melhor as ideias que foram colocadas aqui hoje. Jarbas está falando? Eu acho que ele está no telefone, né? Rafael, se você quiser falar alguma coisa também, para a gente ir fechando, eu acho que por hoje... Perfeito, Marília. Acho que é isso mesmo. Acho que, como tu comentou, né, foi bastante frutífera a reunião aí hoje, né? Muitos eixos levantados, muitas ideias aí de ações também. Acho que é importante fazer essa consolidação aí, né, de tudo que foi conversado, passar para todos mesmo, né? E eu até sugiro o seguinte, né, como foram levantados vários eixos, né, trabalhar a partir desse material, né, que tu consolide e envie para todos, já estruturando aí os eixos que foram discutidos, né, e aí, eventualmente, algum eixo que estiver faltando, o pessoal apontar na próxima. Sim. E, ao mesmo tempo, também pensando ações específicas dentro desses eixos aí, né, para a gente poder também pensar nessas ações, em que parceiros poderiam participar delas, né, então, acho que seria isso, na verdade. Jarbas também colocou no chat aí uma lista de parceiros, né, de possíveis parceiros. Se alguém também quiser sugerir algum parceiro a mais, pode pensar e trazer para a reunião. Ao longo da reunião também, além de ações que são necessárias serem realizadas, né, para valorizar o forró, eu vi também que existem muitas ações bacanas, né, já realizadas até por vocês mesmos. E aí a gente pensar em formas de potencializar, né, o que também já está sendo feito de legal e bacana por vocês. Mas é isso, assim. Eu agradeço a participação de todos. E aí a próxima reunião está agendada, eu acho que é para o dia, se eu não me engano, dia 24, Jarbas? De outubro. Deixa eu dar uma olhada. Confirmar aqui. Eu acho que está no... Não sei se todos estão no grupo aqui, mas Jarbas já tinha colocado a agenda das próximas reuniões. Dia 24 de outubro. O que é que vocês acharam desse horário? Na reunião passada a gente realizou mais tarde, né? Começamos de 8h30. Essa reunião a gente fez essa experiência de realizar mais cedo. Vocês acharam que foi legal? Eu acho que está interessante. 7h30 para começar às 7h40 no máximo, né? Que é o tempo que o pessoal entra. Foi ótimo.
e eu acho que foi interessante. Desculpa. Então é isso, gente. Se alguém mais quiser falar, para a gente se despedir. Senão a gente Só lembrar, resumir aqui, só lembrar que esse vídeo será postado no canal Forró de Raiz RN, fica no YouTube. Eu vou disponibilizar o link no grupo. Quem não estiver no grupo da Câmara Setorial e quiser participar, fica mais fácil as informações, porque tudo que a gente vai falar e fazer, eu juntei, né, organizei lá nesse grupo, porque mandar mensagem num grupo, depois mandar em outro grupo com a mesma finalidade, eu acho que não tem interesse. Então, basicamente é isso, agradecer a todos a presença, obrigado Marília e Rafael, do IFAM, por estar presente, é isso. Vamos tomar café. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer conhecer vocês aí também, conversar com vocês. Só uma pergunta, Marília, rapidinho, para me despedir aqui. Pode chamar mais pessoas, né, que sejam voltadas ao... Pode. Sim, com certeza. Tá bom, então. Boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite, gente. Obrigada, Rafael. Tchau.